Já estou aqui ao lado de Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Elson, boa tarde, bom retorno. Bom retorno para ali também, né? Voltamos dois. Obrigada, Elivaldo. E para você que nos acompanha. Aproveitamos, descansamos e agora estamos com a corda toda. Certo, já pegamos você sempre descansado. Tá certo. Aí não vale não. O ritmo é diferente, hein, Elivaldo? Bom, Elivaldo Barbosa não só acompanhou essa questão que envolve a Assembleia Legislativa, o PEC dos gastos, vamos falar disso daqui a pouquinho em detalhes, Elivaldo Barbosa. Hoje foi mais tranquilo, mas discussão durante a semana inteira envolvendo essa questão da PEC dos gastos. Agora, outro assunto também que tem ocupado principalmente os gestores municipais, Elivaldo Barbosa, está ligado a bloqueio de contas, bloqueio de recursos. A tentativa de destravar recursos aí nesse finalzinho de ano, Elivaldo Barbosa. Pois é, e o Tribunal de Contas do Estado tem sido muito cauteloso, principalmente com relação a gestores que vão deixar os seus postos agora no final do ano. Ou seja, quando acontece onde acontece de fato uma transição num determinado município. Aí você destravar recursos, liberar recursos, há muitas denúncias em alguns casos e o Tribunal de Contas tem mantido uma postura de serenidade, de garantir o mínimo de estabilidade nas finanças desses municípios. E o Tribunal de Contas do Piauí suspendeu mais de 80 processos de licitação, realização de concursos, contratação de servidores de prefeituras do Estado após essas eleições de outubro. De acordo com o tribunal, os impedimentos são necessários para garantir as condições razoáveis aos novos gestores. O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão de 82 processos de licitação, realização de concurso público relâmpago e contratação de servidores em prefeituras do Piauí. Todas as decisões foram suspensas depois das eleições de outubro. Normalmente, há irregularidades no chamamento, a nomeação de candidatos que extrapolam o número de vagas que foi previsto em edital e das necessidades dos municípios. Então, isso cria uma certa dificuldade para aqueles gestores que vão assumir. De acordo com a legislação, nos últimos 180 dias de mandato, é proibido adotar medidas que impliquem em aumento de gastos com pessoal, como contratação de servidores ou realização de licitações. Essas irregularidades se tornam mais frequentes no final da gestão, o que acaba comprometendo o trabalho das administrações futuras. Muitos estão deixando débitos com a Previdência Municipal, uma outra falha muito recorrente, e também atraso no pagamento dos servidores municipais. Em todos esses casos, há uma necessidade do Tribunal de Contas intervir para evitar um dano maior ao erário. Olha, o Tribunal de Contas, Elivaldo Barbosa, que é um órgão fiscalizador, mas também tem esse poder de segurar esses recursos, está tomando uma medida de precaução. Cautelar, digamos assim, Joelson, porque eu não vou dizer aqui que todos os casos são assim, nem vou citar causa algum, mas às vezes um prefeito perde a eleição no determinado município e quer resolver o que não fez nos 4 anos, resolver em 3 meses, pagar débitos, contratar servidores e vai complicar ainda mais a situação financeira para o sucessor. Por isso, é bom esperar que haja mudança, ocorram as auditorias importantes que sejam feitas, para aí sim a programação financeira seguir uma lógica inclusive de responsabilidade fiscal. É verdade, é polêmico, mas é o papel do Tribunal de Contas do Estado fazer essa proteção das contas públicas. Agora, Elivaldo Barbosa, falando em contas públicas, os gestores, os que estão assumindo agora no Poder Público Municipal, os governadores, é o caso também daqui do Piauí, e até o presidente da República, estão todos preocupados com o orçamento, com os gastos. É PEC sendo aprovada, é discussão para controlar os gastos. E aqui no Piauí, depois de um amplo debate, uma discussão, hoje foi aprovada a PEC que controla os gastos públicos. Você vê que até na década de 1990, o governo ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso propôs e o Congresso aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Achava-se que ali já era tudo. Ou seja, você cria mecanismos para os gastos públicos. Agora, esses mecanismos também são controlados por medidas de emenda às constituições da União Federal e também de muitos estados. A do Piauí, depois de muita polêmica, foi aprovada hoje em 2 turnos. Vamos acompanhar como foi essa discussão com Elivaldo Barbosa em tempo real. A Assembleia Legislativa amanheceu a segunda-feira sob forte esquema de segurança. Era preciso conter sindicalistas contrários à proposta do novo regime fiscal do Estado, com votações marcadas para esta segunda-feira no plenário da Assembleia. Mas antes da sessão,
O líder do governo anunciava alteração à proposta de emenda à Constituição dos gastos públicos. Proposta e assinada pelo governador Wellington Dias. A emenda faz uma proposta, acrescenta uma proposta que é a meta de 10% para investimento. Atingido essa meta de 10% para investimento, os efeitos da PEC de 10 anos, por exemplo, eles seriam sanados, então suspensos. E há uma avaliação do próprio governador de que esse ano a gente fecha o ano com 7.000% para investimento e que, portanto, no máximo 2 anos mais a gente atinge os 10%. Portanto, ao invés de 10 anos, a PEC terminaria valendo apenas para 3 anos. O deputado João de Deus também falou de garantias para os servidores do Estado. O que os servidores têm colocado é a questão de contratação por concurso público, isso já está previsto, né? Aquilo que está previsto nas leis, nos planos de carreira, nas carreiras, nos quadros de pessoal, já está amparado pela própria Constituição. Então, o governador pode fazer concurso público, sim. Do ponto de vista de reajuste salarial, o que o governo avalia é que, a partir do início do ano, aí no mais tardar o mês de abril, o governo tem como sentar e fazer com as categorias para fazer algumas propostas de reajuste de salário. Então, Nivaldo Barbosa, o líder do governador, o deputado João de Deus, falando aí a respeito dessa situação, então, aprovada já em todas as votações possíveis, encerrados os trabalhos na semana. Amanhã vai ser a redação final. É também um capítulo importante, mas o desfecho. Hoje já foi submetida 2 regimes de votação aprovados com o mesmo placar. O mínimo seriam 18 votos por causa do quórum. O quórum tem que ser qualificado do ponto de vista numérico. Essa condição foi atendida pela Assembleia Legislativa e agora não é mais uma proposta de emenda à Constituição, já é de fato uma emenda que será submetida à redação final amanhã e depois promulgada pelo próprio Parlamento Estadual. O certo é que as novas regras do novo regime fiscal do Estado já entram em vigor a partir do ano de 2017, portanto, já entra em vigor. E mesmo com esse cuidado, essa cautela, Joelson, é bom a gente detalhar realmente como é que vai ser esse limite de gastos da máquina pública estadual.